Fala rapaziada, estamos aqui de volta para esse pré-jogo aí de Vasco e Fluminense no dia de hoje, no sabadão, né, 4 horas da tarde lá no Maracanã, né? Vamos falar dessa partida, obviamente, vamos estar falando de jogador do Vasco que já foi emprestado, né? Vamos falar da 777 Praxis que tá aí bolada com as clubes associativos, no caso o Pedrinho, o governo do estado dentro dessa licitação, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo aqui. Então eu peço para você, deixa o like, se inscreve, rodou a vinheta e daqui a pouco a gente volta com as notícias. Valeu! Vamos lá então, rapaziada, vamos começar aqui o nosso girão de notícias aí, na verdade esse pré-jogo contra o Fluminense. Vasco e Fluminense se enfrentando no Maracanã daqui a pouco, né? E eu tô aqui para poder falar com vocês sobre essa parada que tá acontecendo dentro do Vasco. Vamos falar tudo, principalmente desse jogo de agora, né? Vamos lá, galera. Patrick De Luca não é mais jogador do Vasco. O jogador se transferiu para o Ceará depois que o Ceará conseguiu a liberação do transfer aí, que evitava de o Ceará conseguir aí contratar, inscrever jogadores. Quer dizer, contratar ele podia, não podia inscrever, né? Depois que isso foi resolvido, o Ceará encaminhou ali o seu empréstimo junto do Patrick De Luca junto ao Vasco. O Vasco vai pagar parte do salário do jogador, né? Para que ele consiga jogar no Ceará, né? Então, Patrick De Luca foi para lá, voltou de lesão, se curou aqui no Vasco, né? Foi bem ali no Campeonato Carioca, foi utilizado algumas vezes, principalmente quando a equipe estava fora do Rio de Janeiro, estava em pré-temporada. Ele retornou aí não ser mais uma opção da comissão técnica. Com isso, ele foi negociado com o Ceará e lá ele vai passar esse restante da temporada e o contrato dele de empréstimo até o final desse ano. Boa sorte, Patrick De Luca. Não acho um mau jogador, só que precisa um pouco mais de rodagem, principalmente agora voltando de contusão, precisa ter um pouco mais de rodagem aí para poder se adaptar novamente ao futebol e conseguir desempenhar o seu papel, que é muito importante, né? É uma posição que o Vasco queria muito, né? Mas não tem hoje no elenco. Quer dizer, chegou o Hugo Moura, né? Mas com isso o Patrick De Luca lá vai ter espaço para poder jogar. Boa sorte ao Patrick De Luca, que cada um siga o seu caminho aí, beleza? Rapaziada, vamos falar agora aqui do governo do estado, né? Dessa licitação que aconteceu aí no Maracanã, está acontecendo na verdade. Essa licitação todo mundo sabe que ela foi feita tendenciosamente, né? Para quê? Para que a dupla Fla-Flu ganhasse, né? Não tem nenhum time no Brasil que consiga meter aí 30 e 10, né? 30 jogos no seu primeiro trimestre ou semestre, mais 30 no segundo e mais 10 ali de alguma competição ou outra que ele conseguir chegar, ou seja, 70 jogos. É muito difícil de um time conseguir fazer isso dentro do Maracanã, né? Com isso, a licitação foi conduzida para que a dupla Fla-Flu conseguisse administrar e ganhar a licitação legalmente, né? Vamos dizer assim, né? Com isso, entraram aí na disputa Vasco e W Torre, a dupla Fla-Flu e também a Arena 360, né? Que entrou aí tentando ter o poder do Maracanã. Nessa licitação ela vale pelos próximos 25 anos, né? Podendo prorrogar por mais 25, ou seja, 50, né? E com isso tá todo mundo contestando muito isso aí. O que o Vasco contesta nessa decisão, que o Vasco perdeu aí alguns pontos, né? Então, vou falar para vocês aqui. Vasco da Vitória contesta a retirada de 30 pontos da classificação final. Terminou com 81 pontos. A partir dos jogos que foram desconsiderados Santos e Brusque, também, que era a desclassificação do consórcio Fla-Flu, né? O Vasco tinha colocado em pauta aí os jogos de Santos e Brusque no Maracanã para que se completassem esses 70 jogos que eu falei para vocês aqui. É praticamente impossível um clube só conseguir fazer isso, né? Não tem como, né? Pelo menos hoje no futebol brasileiro não dá, principalmente quando tem muitos jogos aí que se vende mandos de campo, que é o caso de Vasco e Flamengo.
o Fluminense não manda porque não tem torcida em outro local, aí a gente acaba tendo que remanejar de alguma forma para conseguir chegar aos 70 jogos. Acho isso um absurdo, né? Mas é o que está acontecendo aí com essa licitação. O consórcio Fla-Flu, eles receberam aí 117 de 125 votos, ou seja, quase a nota máxima, né? Mas acontece aí os pontos perdidos e argumenta contra a pontuação máxima do Vasco, né? Nessa licitação agora, em alguns requisitos que o Vasco teve a pontuação máxima. E por fim, né, o consórcio lá da RNGD, da Arena 360, que administra Mané Garrincha, requer o retorno do certame, contestando a sua desclassificação. Eles foram desclassificados e essa decisão final aí está entre a dupla Fla-Flu e também o Vasco da Gama. Com isso, o nosso governo do estado, né, que é muito sério, que é muito bacana, né, todo mundo sabe disso, os caras são supimpa, né, os caras foram lá e adiou, né, a abertura da proposta financeira da licitação do Maracanã, né, já que os 3 concorrentes aí entraram na justiça de alguma forma e isso vai atrapalhar um pouco as negociações, a licitação daqui em diante. Falando agora, galera, de futebol, que é o que nos interessa, que é sempre, né, a nossa paixão, o nosso amor, né, pelo futebol e principalmente pelo gigantesco Vasco da Gama. Vamos estar falando da partida de hoje, de logo mais, que acontece no Maracanã, né, às 16 horas lá contra o Fluminense. Né, o Vasco se preparou para essa partida, voltou de Bragança Paulista na quinta-feira, né, teve um treino antes e voltou na quinta-feira à tarde após o treino, né, se preparou, né, nessa sexta-feira e chegou para o sábado já com o time aí praticamente montado, né, e com desfalques. Né? O Vasco vai para cima para tentar a vitória. Acho que é possível a gente conseguir a vitória em cima do Fluminense, até porque a freguesia é gigantesca, né? O Fluminense vive o seu jejum alto, né? De vencer clássicos, já não vence clássicos já tem um bom tempo, né? Só falta a gente conseguir manter essa invencibilidade do Fluminense de não vencer clássicos aí, assim eu espero, né? Com isso o Vasco, né, se preparou, chegou para essa partida inteiro, né? Medel ainda está no Chile, não joga, né? João Vitor deve começar no banco, apesar de ter feito os exames médicos ali e graças a Deus não ter apontado lesão alguma, ele pode ser que fique no banco lá e o Michael pode ser o seu substituto. Já no Fluminense, o Fluminense deve ter força máxima aí e deve vir com a seguinte escalação que eu vou estar passando para vocês aqui agora, né, que a gente já apurou um pouquinho a vida do Fluminense também para essa partida de hoje, né? O Fluminense vai vir com Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Manuel e Marcelo, André, Martinelli, Ganso, Arias, Marquinhos e Cano, né, o técnico Fernando Diniz, né? E o nosso Vasco, né, provavelmente deve ter algumas mudanças, vou estar passando para vocês aqui agora, né? O Vasco, como eu disse para vocês, se preparou durante a semana, né, após o jogo contra o Red Bull Bragantino, e a gente está aí com essa seguinte equipe que deve começar a partida de logo mais contra o Fluminense. Léo Jardim, Paulo Henrique ou João Vitor, né, e o Michael, Léo e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Esforça, Galdames, Rossi, David e Verrete. Essa trinca tá funcionando legal, né? Obviamente que quando entrosar realmente ele para poder jogar ali dentro de campo ali, acho que vai dar trabalho. O Rossi, toda vez que entra bem, consegue, óbvio, ele oscila muito, mas gosto quando ele entra, porque dá um pouco mais de consistência do lado direito, onde ele joga, né? O David já vem crescendo, já vem numa crescente, e o Verrete vem fazendo os gols aí que tem que ser feito mesmo. Perdeu muitos gols contra o Red Bull Bragantino? Perdeu, né? Mas só perde quem está ali dentro para tentar fazer, né? E só quem faz também é quem está ali dentro para tentar fazer. Então ele acabou fazendo umzinho lá também, né? Eu acho que o Vasco não tem a capacidade ainda de jogar sem o Paê e criar muitas oportunidades, apesar de a gente ter criado muito contra o Red Bull Bragantino, porque eu acho que o Red Bull Bragantino deu muito espaço para o Vasco também, né? Mas no geral, né, o Vasco vem com esses dois desfalques de Paê e também do Guilherme Medel, né? O Guilherme Medel está no Chile,
o Payet está machucado, está tratando, né? Então a gente, né, tem essa ressalva desses dois desfalques, né? Então a gente vem com essa equipe titular aí para hoje e a gente precisa da vitória. Tomara que o Vasco vença essa partida. Comenta aí quanto que você acha que vai ficar essa partida de logo mais, né? Espero obviamente que o nosso gigantesco vença, né? E que a gente consiga aí uma boa vitória aí no meu palpite 2-0 Vasco. Verratti e também o Galdames, eu acho que vai fazer os gols hoje. Beleza, rapaziada? Vamos ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu!